Bom dia, oitavo ano. Estamos chegando à metade do ano e praticamente ao final do segundo bimestre já. Estou muito feliz com o rendimento de vocês, com as respostas que eu tenho recebido. O raciocínio e o pensamento de vocês está evoluindo muito, o que me deixa tranquilo para que vocês vão para o nono ano já bem melhores do que entraram no oitavo. Porém, tem alguns alunos que eu não sei onde estão com a cabeça, que ainda não entregaram nenhuma das tarefas desde o início do ano. Lembrando a esses alunos, que são poucos, que ainda dá tempo, acordem. A tarefa do bimestre, dos 2 bimestres, se não for composta só de tarefas, talvez tenhamos uma prova que vai valer um pouquinho, mas as tarefas serão o grosso das notas. Então, se você não pretende ficar com uma nota 2, 3, isso se tirar a nota máxima na prova, é bom entregar as tarefas. A aula de hoje vem esclarecer definitivamente quais são e por que fala-se tanto em conflitos entre a ciência e a filosofia. Alguns de vocês ainda estão com dificuldades de entender o que é ciência, o que é ética, o que é filosofia. Provavelmente é porque vocês não sabem o que é ética, e aí não conseguem relacionar quando a ciência age com ética e age sem ética. Se você não compreende isso, também não vai entender como a ciência se liga à filosofia. É por isso que alguns têm tido dúvidas nas tarefas, principalmente quando eu peço para fazer relação entre ciência e filosofia. Então, o primeiro passo é descobrir o que é ética. Depois, você sabe o que é ciência, o que ela estuda. E depois, você sabe o que é filosofia, o que ela estuda. Só aí você vai conseguir entender como a ciência pode produzir ética sem ferir a filosofia. Partindo do pressuposto, então, de que a maioria dos alunos já entendeu essa parte, vamos seguir em frente com a matéria. Encerrando essa parte de uma vez por todas, não voltarei mais a essa matéria. A ciência acabará com a filosofia? Essa é a pergunta de hoje. Não, pelo contrário. A ciência cria conhecimentos e levanta as dúvidas que são extremamente filosóficas. Filosofia não é repetir feito papagaio o que Platão falou, o que Kant disse ou o que Descartes estudou. Filosofia é a capacidade que todos podemos desenvolver de questionarmos o mundo à nossa volta, nos interessando por tudo o que nos cerca, sentimentos, atitudes, pensamentos. Platão dizia que a filosofia é a capacidade de se espantar com o mundo. Quando nos espantamos, como nós reagimos? Questionando. Questionando o porquê, quem, como, onde, de que forma. Fazendo essas questões, estamos filosofando. Trazendo para o nosso mundo de computadores, inteligência artificial, computação quântica. Como não se espantar, já que a filosofia é o se espantar com o mundo? Como não se espantar com um mundo que em breve será liderado por algoritmos? Como não se espantar com um mundo onde há interação entre inteligência artificial e inteligência humana? Como não se espantar com um mundo em que robôs já raciocinam e em breve serão capazes de produzir outras máquinas sozinhos, sem interferência humana? Como não se espantar com um mundo onde nossas invenções são capazes de viciar as pessoas, de mudar seus princípios, de alterar seus comportamentos, ao ponto de ninguém mais viver sem um celular ou viajar sem o Waze? Então, a filosofia e a ciência são parceiras. Como todas as áreas do conhecimento, devem se comunicar,
a fim de buscar respostas a estas e outras perguntas inquietantes. Especialmente a ciência nos coloca em debates filosóficos e éticos, morais, super importantes. A ciência, por manter sua independência do pensamento, longe da religião, avança mais do que a filosofia, obrigando a filosofia a progredir e expandir seu pensamento, já que a filosofia é o estudo do homem, como o homem pensa, o que o homem pensa sobre o mundo. Assim, ciência e filosofia são parceiras e devem trabalhar em conjunto. Filosofia é uma coisa muito importante no meu modo de ver as coisas. Quando você acha que o ser humano deve ser introduzido à filosofia? A criança deve ser introduzida? O adolescente deve? Ou só o adulto? Não. Eu acho que a filosofia deve ser introduzida já à criança. É claro, eu não tenho nenhuma competência para fazê-lo, mas conheço pessoas que trabalham com isso. Porque eu lembro, por exemplo, eu tenho 2 filhos. A minha filha, que é a mais nova, que agora está com 24 anos, quando ela estava com mais ou menos 4, 5 anos, ela tinha uma colega na escolinha que o pai morreu num acidente de moto. Ele tinha moto e ele morreu, e isso foi um assunto que tomou conta na escola, né? Claro. Tragédia. Essa tragédia. E ela um dia, eu dando banho nela, ela tinha uns 4 anos de idade, ela me pergunta então, por que as pessoas morrem? Que é mais filosofia do que essa. E eu falei para ela, bom, porque é assim mesmo, todo mundo nasce, cresce e morre um dia. E ela perguntou, mas foi Deus que criou a gente? Eu falei, algumas pessoas acham que sim, quem acredita em Deus acha que sim. Ele criou tudo? Bom, se ele existe, ele criou tudo. Foi ele que fez com que eu tivesse nascido com cabelos cacheados? Ela tinha o cabelo cheio de cachinhos, loirinha. Falei, bom, se Deus existe, ele fez você ficar com os cabelos cacheados. Então, por que ele faz a gente morrer? Encerramos a conversa, acabei o banho e mudamos de assunto. Então, você vê, o Platão dizia, né, que todo mundo nasce filósofo porque todo mundo nasce espantado com as coisas. Só que a partir de uma certa idade a gente perde o espanto porque a gente se ocupa com coisas menos importantes. Esse espanto é algo positivo, é negativo, é uma coisa pessimista ou não, esse espanto, otimista? Não, esse espanto é, no entendimento do Platão, aquilo que nos move a nos perguntar o porquê das coisas. É então, motivador? É motivador, isso mesmo. O gancho aqui da nossa conversa é uma pesquisa feita na Inglaterra, né, que trata dessa questão de como a filosofia pode influenciar no desempenho dos alunos. O que ela revelou? Veja, quando uma criança que mora numa família que tem pouco vocabulário, um vocabulário muito simples, muito baixo, quando ela entra na escola, o que vai acontecer? Ela não entende as palavras que a professora utiliza. Portanto, ela não consegue dominar o conhecimento, os conceitos, porque ela não entendeu o que foi falado. E aí o que a gente faz com essa criança? Manda para aula de recuperação ou diz que ela tem dificuldade de aprendizagem. Não é verdade, ela apenas não domina o vocabulário. Agora, uma outra criança que tem em casa bom vocabulário, já conversa bastante, o que vai acontecer? Quando ela entra na escola, a única coisa que ela precisa aprender são os conceitos, não o vocabulário. Aí ela tem facilidade de aprender. Então a gente conclui que é o seguinte, que o domínio do vocabulário é uma das ferramentas para o conhecimento, e é verdade. E o que a filosofia faz? A filosofia, ela aprimora, ela limpa, ela torna melhor o conhecimento de cada palavra, dos conceitos mais importantes. Então, quando a criança domina melhor o vocabulário, ela vai aprendendo em níveis cada vez maiores. É o que a pesquisa demonstra. Quanto melhor a criança sabe explicar os conceitos que ela está aprendendo, mais fácil ela vai para outros níveis de aprendizado. E em casa, os pais podem fazer isso. Então, ao invés de simplesmente dizer, quando a criança pergunta, pai, o que é isso? Dá uma resposta muito simples, trabalhar um pouquinho essa pergunta da criança.
O perguntar é uma das principais funções que estão dentro da filosofia. Você acha que assim a gente consegue, vamos dizer assim, ter um adulto mais maduro, que pode argumentar sem paixões, né, e ter argumentos racionais para se chegar a conclusões e ter debates, digamos assim, respeitosos? Exatamente. Inclusive, Soler, em sala de aula, muitos professores tentam fazer um debate na turma e daí da discussão, da briga, da divisão entre as crianças e tal, e daí eles próprios dizem, nunca mais vou fazer debate, dá briga em sala. Por quê? Porque as crianças não aprenderam ainda a debater, a gente precisa ensinar. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sou contra o Soler, o professor tem que cortar imediatamente e dizer assim, não, Marcos, você é contra a ideia do Soler, daqui a pouco ele muda de ideia ou tem uma ideia diferente, como é que isso vai ficar? Então a discussão passa a ser no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu posso ter uma ideia diferente da sua e a gente continuar sendo amigos, mas isso precisa ser ensinado às crianças na prática e não simplesmente dizer que isso deve acontecer. A gente precisa treinar, entre aspas, né? Treinar as crianças no debate. Debate em sala de aula é fundamental para uma vida mais madura na sociedade. Além do debate, que outras ferramentas práticas podem ser implementadas para se ensinar filosofia e a partir de que idade? O Matteo Lippmann foi um grande pesquisador da filosofia e ele trouxe um material para filosofia para crianças na década de 60. E para crianças, então já dá para fazer filosofia na educação infantil. A gente pensa assim, meu Deus, mas vai estudar Sócrates e Platão? Opa, aí a gente tem que fazer a diferença. Estudar Sócrates, Platão, Aristóteles se chama história da filosofia. Filosofar significa perguntar, questionar, conversar sobre o conhecimento. Isso dá para fazer desde a pré-escola.